Olá, irmãos, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero em mais uma oportunidade compartilhar com você de uma santa porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 18, nós leremos do verso 13 ao 27. Êxodo 18, do versículo 13 ao versículo 27, o tema da nossa meditação nesse dia é Compartilhando a Liderança. Compartilhando a liderança. Diz assim o texto da palavra de Deus. No dia seguinte, assentou Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu a palavra de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgavam eles. Então se despediu Moisés do seu sogro, e este se foi para a sua terra. Liderança compartilhada. Um dos maiores desafios de todo líder é ser humilde o suficiente para saber que ele não dará conta de tudo sozinho. Ele precisa de auxiliares. Moisés está diante de um povo extremamente numeroso que traz todas as suas demandas, conflito entre os vizinhos, problemas com propriedade, se a ovelha de um se dirigia para a tenda do outro, a quem pertencia essa ovelha, as demandas eram demais. E Moisés estava extremamente sobrecarregado porque ele tinha que dar conta de tudo e ensinar tudo ao povo sozinho. Quando Jetro, seu sogro, vê isso, percebe que isso não era bom, não fazia bem nem a Moisés nem ao povo. O povo passava o dia todo esperando para ser ouvido por Moisés, e Moisés tinha que estar o dia todo recebendo as pessoas, sofrendo com aquela situação. A proposta de Jetro é então que ele compartilhe essa liderança, porque a proposta de Jetro nos ensina que ninguém é bom em tudo, que ninguém consegue dar conta de todas as demandas, que ninguém consegue resolver todos os problemas. É assim numa empresa, você precisa de auxiliares, você precisa de profissionais competentes, você precisa que cada um cuide da sua área, do seu setor, para que as coisas possam acontecer. É assim na esfera da família. Nós precisamos dividir as tarefas, precisamos saber quem vai cuidar da alimentação, quem vai fazer as compras, quem vai cuidar da higienização do lar. Em cada área, cada um deve executar tudo bem para que as coisas funcionem muito bem. Moisés estava chamando tudo para si. O futuro de Moisés seria o desgaste, seria ele se dissolver em sofrimento e se aborrecer extremamente. Jetro diz claramente para ele: Por que fazes isso contigo e com o povo? Não é bom. Sem dúvida desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Moisés foi humilde para reconhecer que precisava de ajuda, o que é o passo fundamental em um líder sábio.
Entender que ele não consegue fazer tudo perfeitamente, que outras pessoas exercem essa função e exercem muitas coisas melhores do que ele. Isso não o diminui, isso o engrandece quando ele reconhece que algumas pessoas possuem capacidades melhores do que eles em determinadas áreas. Moisés então segue o exemplo de Jetro e divide a sua responsabilidade, mas não para qualquer um. Há critérios a serem estabelecidos na vida da igreja, na vida da família, na vida do povo de Deus. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e põe-nos sobre chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Paulo também recomenda esse conselho a Timóteo. Ele disse: o que mim ouvistes dentre muitas testemunhas, compartilha a homens fiéis, idôneos, para que também possam ensinar aos outros. Ou seja, nós precisamos, como povo de Deus, aprender a compartilhar, a preparar outras pessoas para exercerem funções no reino de Deus, a prepararem, capacitar outras pessoas para que possam estar ao seu lado. Você não pode ser aquele líder de ministério que a chave é sua e se você não está, nada funciona. Você não pode ser o líder do som que tem a chave e se você não está, o som está preso. Você não pode ser o líder da ornamentação que sem a sua presença nada vai ser ornamentado. Você não pode ser o tesoureiro que quando não está na igreja, a igreja não consegue comprar um palito de fósforo porque você simplesmente leva a chave. Você acha que o ministério pertence a você, é sua propriedade. Não, isso é um equívoco seu. O grande líder é aquele que tem a capacidade de mobilização, convocar as pessoas para exercer as tarefas, reconhecer que as pessoas possuem qualidades excepcionais muito acima das deles em diversas circunstâncias. Isso não problema algum para ele, porque ele sabe que o brilho dos seus liderados é o seu brilho. Ele não tem inveja, ele não tem a síndrome de Saul, que acha que só ele pode brilhar, que só ele pode reinar. Por isso que Saul persegue a Davi de todas as formas. Ele quer matar Davi porque ninguém pode ser ungido senão ele. Esse é o sentimento de Saul. Esta é a síndrome que acomete muitos líderes. Por isso muitos líderes perseguem a qualquer um que se mostre como uma ameaça à sua posição, por menor que seja. Se ele é o introdutor, ele não tolera que outra pessoa sente na cadeira que ele costuma sentar lá na frente, porque na mente dele ele acha que se outra pessoa assumir, vai fazer tudo errado, porque tudo tem que ser do jeito que ele faz há 100 anos, da mesma forma como ele aprendeu, tudo deve sempre continuar assim. Esse tipo de pensamento não dá certo. Jetro continua: se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar assim. Também todo este povo tornará em paz ao seu lar. Moisés acolheu o conselho de Jetro, partilhou a liderança, partilhou os afazeres, todos ganharam. Tirou a carga dos seus ombros, tirou a carga de cima do povo, houve alívio e o trabalho fluiu. Nós precisamos, como corpo de Cristo, aprender que o ministério da igreja não é do pastor, é de todos nós. O trabalho do pastor é trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quem realiza a obra de Deus é o seu povo. Não espere o pastor para fazer tudo. Não espere que ele dê conta de tudo. Ele precisa de pessoas ao seu lado. Por outro lado, o pastor precisa não ser ciumento do púlpito, não ter ciúmes das pessoas que se destacam no meio da congregação, não perseguir ninguém, pelo contrário, reconhecer as competências, os dons que cada servo de Deus tem na igreja e utilizar estas pessoas certas, nos lugares certos, pelos motivos certos. A obra de Deus fluirá, todo mundo ganhará, todo mundo será abençoado. Portanto, você que quer ser líder, aprenda a compartilhar. Não tenha ciúmes. Compartilhe, que todos saem ganhando. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.